Olá, amigos aprendizes do Evangelho. Hoje, do livro Ceifa de Luz, vamos comentar o capítulo 5, que é a lição da espada, baseado no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 34, uma fala de Jesus que é conhecida por todos nós. Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não veio trazer a paz? Pois é. E o que Jesus quis dizer com isto, né? Que ele diz, eu não vim trazer a paz, mas a espada. E aí, se a gente pensar lá na época de Moisés, que tudo era olho por olho, dente por dente, praticamente era uma guerra, né? E essa espada de Jesus, na verdade, são os conceitos que a gente tem, que a gente adquiriu, e que ainda hoje nós temos esses conceitos, né? E que a gente tem tanta dificuldade para entender o que vem a ser essa espada, essa paz, né, que ele não veio trazer, mas que, na verdade, ele veio trazer a paz, né? A gente é que ainda não consegue estabelecer ela no nosso dia a dia. Exatamente. Então, aí se pega no pé da letra desta fala, pega-se na questão literalmente se falando, e aí as pessoas saem guerreando, né? Guerreando em nome de Deus, que até hoje a gente vê tantas guerras santas. Quantas guerras santas não existiu no planeta e ainda existe em nome de Deus, né? E aí mata-se em nome de Deus, fere as pessoas em nome de Deus, ferir fisicamente, mas também ferir emocionalmente, né? Porque, como o capítulo traz, ele diz assim, né, que dentro de casa, eu estou seguindo uma certa religião. E aí a minha esposa, o meu marido, ou o meu filho não segue essa minha religião. Ao invés de eu respeitar, não, eu vou lá e eu faço as pessoas engolirem a minha religião, a minha vontade, o meu desejo, através da força bruta, né? E é exatamente isso que Jesus não quer que a gente faça. Quando eu amo, quando eu estou amando a pessoa, eu tenho que mesmo respeitar o meu próximo ou amar o meu próximo como a mim mesmo, é respeitar as opiniões que o outro tem. E aí a gente não faz isso. A gente quer que as pessoas engulam aquilo que a gente acredita, né? Então ele diz, né, que a gente, ao invés de ajudá-los com plantações de fé, de amor, de coragem, de religiosidade, né, a gente cria conflitos, discussões, acusações indevidamente, né, dizendo, tá vendo, você não acredita, tá vendo, você não tem fé, tá vendo? São tantos os dedos que a gente aponta, né? E na verdade, não é isso que Jesus trouxe. Jesus morreu na cruz para mostrar à humanidade que não adianta a gente ficar impondo, né? Ele morreu para salvar os homens, para mostrar. Então a gente vai pensar assim, então eu tenho que morrer também? Não, a gente não Tudo ao precisa pé da chegar a letra, esse. né? Não vamos levar as coisas ao pé da letra, mas que a gente não façamos guerra em nome de Deus. Que a gente não seja aquele que que traz o outro no cativeiro, que traz o outro no cabresto, em nome de Deus. É isso que ele não quer, né? Não é isso, Lívia? E que É a isso. gente não seja o tirânio, né? O que você pode completar aí, Lívia? É esse mesmo o foco do capítulo, né? Que é legal que o Emmanuel, nesses livrinhos, ele sempre traz uma visão complementar
ao que a gente usualmente conhece, porque a gente comenta muitas vezes sobre essa frase que tem no Evangelho, para explicar, né? Poxa, quando Jesus veio, ele causou uma mudança muito grande, né, no paradigma do que é espiritualização. Então, a ideia de trazer espada, de, poxa, e vai ter conflito de crenças dentro de casa, né? Vai ter um que vai tentar seguir o caminho e que vai ser difícil porque os outros não vão concordar. Mas nesse capítulo, o Emmanuel está chamando muito a atenção sobre a violência que a gente exerce pelos conflitos de ideia, pelos conflitos de interesse, e mais uma vez, acho que pela segunda vez nos nossos comentários aí desses livrinhos, desses capítulos, o Emmanuel traz a figura da espada de Jesus com a lâmina fincada na terra. Então, ao invés de ser aquela espada içada, né, para a luta, para a guerra, não, ela fincada na terra tem o formato da cruz, que é a ideia do que Jesus demonstrou durante a sua vida e, inclusive, com a morte na crucificação, porque ele teria toda a capacidade de sair daquela situação, né? Com a manipulação que ele tem da matéria como espírito puro, ele não necessitaria, se não fosse programado, pensado, se não tivesse uma finalidade, ele não precisaria passar por toda aquela subjugação que ele passou. Mas ele demonstrou que não Humildade. é o combate que a gente tem que ter com relação à lei divina, não é um combate violento, é um combate de ideias, é um combate baseado em humildade, o tanto de coisa que você listou aí, né? Compaixão para com os outros. E isso começa dentro de casa, começa conosco mesmos, com os nossos, até com a nossa cabeça, né, que às vezes tem tanto conflito de ideias e que nós aqui dentro mesmo cultivamos violência, né? Às vezes pensando em Verdade. difamar com alguém, e a gente pensa em xingar, e a gente faz toda aquela elaboração na cabeça. Às vezes a gente nem executa, mas infelizmente o nosso pensamento é uma criação muito forte. Então, mesmo que a gente lute só no pensamento, estamos emitindo vibrações de violência. E não é esse o propósito. Precisamos trazer uma paz profunda dentro de nós que consegue fazer tudo o que tem que fazer aqui na Terra, tudo que seja a nossa missão, mesmo diante dos adversários, sem violência, com a espada virada para baixo, conforme o exemplo que Jesus deixou para a gente. Verdade, verdade. E quando, se a gente conseguir, né? Isto vale para mim, como pessoa, como ser humano, vale para você, né? E quando a gente realmente conseguir, como você falou, não ter nem o pensamento violento, porque às vezes a gente não verbaliza, mas a gente cria, né? Através de uma energia, a gente cria essa energia violenta no universo, né? E aí, quando surgem as guerras, né? Isso já está criado, não é isso? A Inclusive, violência. geralmente foi cultivado por muito tempo, né? Muitos pensamentos sintonizados em guerra, e aí materializa, e é triste. Infelizmente é isto. É uma pena. E a gente ainda está, né? Depois de tanto tempo, nós ainda estamos aprendendo a cada dia a nossa caminhada. E esta caminhada é árdua. E quando a gente pensa, puxa vida, eu já melhorei um pouco, aí a gente descobre que a gente gera pensamentos violentos e que essa junção, né, fica criado aí no universo e que uma hora ela realmente vai explodir em algum lugar, né? Não é isso? É isso. Vamos então ao encerramento? Vamos então, respirando bem fundo, relaxando os nossos corpos físicos, tranquilizando coração e mente para sintonizar com os nossos mentores individuais, com os mentores do Grupo Espírita Aprendizes do Evangelho, para que todos possamos nos unir no mesmo pensamento. Vamos mentalizar o símbolo da casa, com suas borboletas se desprendendo e começando a pousar primeiro em nós, para que haja refazimento de energias, para que aquele local dolorido possa receber uma atenção especial, ainda que não seja uma dor física, ainda que seja uma dor emocional. Se for uma dor emocional, que possamos sentir como um abraço muito carinhoso que o nosso mentor está dando em nós neste momento,
que nos acalma, nos tranquiliza, nos relaxa, e que possamos, nessa vibração de paz, desejar o mesmo aos nossos irmãos, começando por aqueles que dividem o cotidiano conosco, dentro dos nossos lares, vibrando pelos nossos vizinhos, colegas de trabalho e estudo, mentalizando toda a nossa cidade iluminada, expandindo essas vibrações para todos os estados do nosso querido Brasil, para todos os países do nosso querido globo terrestre. Particularmente no Brasil, que possamos mentalizar Brasília, representando toda a gestão pública e tocando os corações de todos esses que têm esse governo do país nas mãos, e na verdade nos três poderes, qualquer um que tenha um cargo de alta responsabilidade com relação à vida da população, para que tenham seus corações tocados, despertados, para a verdadeira essência do cristianismo, a verdadeira essência da caridade, da compaixão, para que isso se reflita nas atitudes, nas leis, no comportamento e, por fim, na paz que tanto queremos para o nosso querido Brasil. Que possamos expandir esse mesmo direcionamento para os governos de todos os países, em especial àqueles que sofrem com misérias extremas, usualmente vinculado também à falha de poder, de gestão, à ganância de poucos que dominam a riqueza, aqueles que ainda têm pensamentos bélicos e fazem as guerras acontecerem, que também os mentores destas nações recebam as nossas energias mais carinhosas para que utilizem da melhor maneira, de forma a combater do nosso lado pacificamente essa onda de guerra. Vibremos também por todos aqueles que se encontram em sofrimentos, sejam em hospitais, nas suas casas, nas ruas, em desamparo, sejam as dores físicas, sejam sofrimentos psicológicos, emocionais, que a nossa energia sirva para aliviar essas dores, para acalentar corações, e que a nossa energia alcance o outro lado da vida, para envolver aqueles nossos queridos que já deixaram este planeta, para que os encontrem em paz, envolvendo seus corações, nesse sentimento de saudade, para que eles estejam bem, para que recebam o nosso pensamento, que os encoraja a trilhar um caminho bom, para aqueles que estão perdidos, desamparados, sem entender o que está acontecendo, e principalmente para aqueles que, conscientes da desencarnação, escolhem persistir na prática do mal. Que as nossas energias possam ajudar a abrir aqueles corações endurecidos. E assim, pedimos licença ao mundo espiritual, aos mentores, para vibrarem nas suas próprias direções, nos dando ânimo, para sermos instrumentos da paz do Cristo em todos os momentos do nosso dia. E deixamos as vibrações finais para que a espiritualidade utilize onde for mais conveniente. Que assim seja, que possamos manter essa paz que agora que desfrutamos durante toda a semana. Graças a Deus. Até a próxima semana. Até.